Olá, voltamos então para o terceiro bloco do nosso programa Livres Ideias. Lembrando que o programa Livres Ideias é uma iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com a Livraria Café Espaço B. E hoje a gente está aqui discutindo a crise econômica e os desafios do capitalismo nesse século XXI, na atualidade. Bom, a gente finalizou o último bloco falando do papel da China na crise brasileira, certo? Então o que a gente tem? Basicamente uma mudança comercial das relações entre Brasil e China. A China para de importar commodities do Brasil e isso gera um impacto econômico para nós. Mas você também falou da questão do petróleo, né? Uma aposta do governo Lula, de 2008, e que parece que houve um revés. Como é que é esse revés? Então, esse revés tem aí uma série de fatores, não só de ordem econômica, como de ordem geopolítica também. Então, para a gente entender uma questão, em primeiro lugar, assim, o petróleo tem atingido as menores cotações das últimas décadas, tá certo? Então, assim, no ano passado, o barril de petróleo chegou a quase $20, que é um valor absolutamente baixo. O que está acontecendo dentro dessa história? Só para esclarecer, o petróleo hoje está sendo vendido a mais ou menos $46 o barril. O que acontece basicamente é o seguinte: os Estados Unidos se tornou autossuficiente em petróleo. Ele tem descoberto várias novas áreas. Então isso já vai gerar um impacto no mercado, uma vez que os Estados Unidos eram um grande importador de petróleo. Então isso já faz com que você tenha, quer dizer, havia uma produção, um consumo, e aí o grande comprador saiu dessa história. Tá? Somado a isso, você tem outras questões, né? Então, assim, você tem hoje, portanto, uma produção que supera a demanda, então o preço cai. A gente teve, no ano passado, início desse ano, um inverno na Europa menos rigoroso. E isso impactou por quê? Porque a gente não pensa, a gente fala petróleo, mas tem que pensar no gás natural, né? A Europa é uma grande importadora de gás natural. E ao não ter um inverno tão rigoroso, ela não precisou da quantidade de gás, né? Então, novamente, você tem o quê? Uma maior oferta do que procura. Então, isso também vai diminuir o valor. E a terceira coisa que realmente é a mais grave, a mais importante, é que é o seguinte: a Arábia Saudita se colocou nos últimos anos como o maior produtor de petróleo. Ela já tinha durante muito tempo a maior jazida, foi superada pela Venezuela, mas ela tem aí hoje, ela superou a Rússia em exportação de petróleo. E vão acontecer algumas coisas nesse cenário geopolítico bastante importantes. Em primeiro lugar, começo do ano passado, finalmente saiu o acordo nuclear com o Irã, tá? E isso vai mudar totalmente a história, por quê? Primeiro, o Irã é inimigo número 1 da Arábia Saudita, uma vez que a Arábia Saudita tem um governo sunita, uma monarquia sunita, e o Irã é uma república xiita. Então, esses dois países, assim, têm uma tensão entre eles, uma disputa por uma hegemonia na região do Oriente Médio. A Arábia Saudita é um grande aliado dos Estados Unidos, mas a Arábia Saudita, enfim, está interferindo nessa questão do valor do petróleo. Por dois motivos. Primeiro, ela não aceita essa perda do mercado americano, então ela quer impactar os Estados Unidos e ela quer impactar o Irã. Por quê? Porque por conta da questão do programa nuclear iraniano, que o Irã, enfim, sofreu uma série de sanções e tudo mais, desde 2011, a União Europeia havia criado um embargo econômico à compra de petróleo do Irã. E a partir da assinatura do acordo nuclear no ano passado, mais ou menos no meio do ano de 2015, a União Europeia tirou esse embargo econômico e passou a comprar petróleo do Irã. E a Arábia Saudita não perdoou isso. E o que acontece? A Arábia Saudita faz parte da OPEP, né? É um cartel. Só que o que acontece? Durante todas essas décadas, a Arábia Saudita usava a sua produção de petróleo para regular o mercado. Então, por exemplo, o petróleo estava muito em alta, a Arábia Saudita aumentava a extração para vender petróleo e deixar o preço num valor mais regular.
Ou o inverso, o petróleo estava muito em baixa, a Arábia Saudita segurava as suas exportações para o preço subir. E várias vezes o que aconteceu com a Arábia Saudita? Por exemplo, ela segurava a sua exportação para o preço do petróleo subir, só que os outros países continuavam exportando normal. Então ela assumia um prejuízo em prol da OPEP, em prol desse valor. E quando a União Europeia faz essa aproximação com o Irã, Estados Unidos se torna autossuficiente, para de comprar petróleo dela, é como se ela tivesse se sentido, entre aspas, traída. Então o que ela faz? Ela parou de fazer essa intervenção e, além de tudo, ela adotou uma política baixista do preço. Então a Arábia Saudita está fazendo recordes de extração e venda e jogando o preço do petróleo lá embaixo. Isso impacta os Estados Unidos de cara, por isso que é a crise dentro da crise. Tá? Agora, deixa eu te perguntar, você acha que essa ação da Arábia Saudita também pode ter uma relação com uma influência dos Estados Unidos sobre a Arábia Saudita para diminuir o preço do petróleo e prejudicar as exportações da Rússia? Não. Uma vez que a Rússia também é um grande produtor e exportador de petróleo? Não. Sabe por quê, Emerson? O que acontece é o seguinte, os Estados Unidos, assim, empresas, os bancos, novamente, dos Estados Unidos, viram no petróleo uma grande euforia de mercado. Então, se criou, a mesma bolha especulativa de 2008 com o setor imobiliário, se criou com o petróleo. O que aconteceu? Você teve um investimento direto de empresas e bancos americanos da ordem de 5,4 trilhões de dólares em negócios de petróleo. Empresas de sonda e tal. Apostando o quê? Uma oscilação do barril de petróleo entre 114 e 80 dólares o barril. Então, quando o petróleo vai a 20 dólares, é um tiro no pé da economia americana. Então, os Estados Unidos, por mais que tenha uma rivalidade com a Rússia, eu acho que a sua pergunta tem bastante sentido, mas isso representa um novo impacto na economia americana muito violento. Então, os dois países saem perdendo nesse caso. Exatamente, entendeu? Então, eles não estavam esperando. E o Brasil, que, enfim, também, né, vinha num crescendo em relação a essa questão do petróleo, também vai ser impactado por isso, porque nós exportamos petróleo bruto. E a gente fez muitos investimentos altos e caros na exploração do pré-sal, do Campo de Libra, recém-descoberto. Exatamente. Então, era hora de colher os resultados, o preço cai. Exato. Então, quer dizer, esse também é um fator que desestabilizou profundamente a nossa economia. Porque não se esperava, realmente, alguns anos atrás, quer dizer, quando que você imagina que a Arábia Saudita vai adotar essa dinâmica? Inclusive, a Arábia Saudita, logo depois que foi assinado a questão do acordo nuclear e tal, ela fez uma provocação direta ao Irã. Ela degolou um líder xiita, esperando talvez uma reação do Irã e tal. Só que uma o Irã, reação militar que não veio. Exatamente, só que o Irã ficou quieto. Né? Os Estados Unidos também invadiu as águas territoriais do Irã. Talvez também esperando, porque não interessava a eles que o acordo nuclear do Irã saísse. E o Irã, muito inteligentemente, não teve nenhuma reação. Porque ele sabia os impactos positivos que viriam para a economia do país. Então ele não se deixou levar por essas provocações e aí aconteceu todo esse novo cenário. Então, quer dizer, de 2000, né, da segunda metade do ano passado para cá, está se vivendo uma nova conjuntura, totalmente inesperada, tá certo? E como é que agora, beleza, a gente conseguiu falar bem aqui dos motivos que nos levaram à crise e dos motivos para se sair da crise. Como que a gente vai conseguir escapar dessa crise, recuperar o crescimento, enfim? Então, o que eu penso a respeito disso, enfim, por todas as leituras que faço e tudo mais, é que assim, o Brasil vai enfrentar uma situação muito difícil. Tá? Assim, não é uma questão da gente ser fatalista, nem nada disso. Primeiro, acontece o seguinte, Emerson, o próprio FMI tem colocado hoje uma série de questionamentos, primeiro, em relação ao neoliberalismo. Tá? O FMI deu recentemente declarações explícitas de que política de austeridade, juros altos, privatização, desemprego, podem sanear a economia a curto prazo, mas prejudicam profundamente a economia a longo prazo. Porque o que acontece? É aquela questão.
você vai sanear a economia para resolver as contas públicas e tudo mais. Só que você desempregou gente, você cortou investimento na área social, o Estado mínimo. Então aí você não criou o quê? Um mercado consumidor interno, uma produtividade interna absorvida por aquela população, qualificação profissional. Então você vai ter que depender do quê? Exportação. Silvia, e quando a gente fala do FMI, dando uma declaração dessa, eu acho que só é comparada ao Papa vindo a público e falar que é ateu. Alguma coisa nesse sentido, né? Porque exatamente. Durante décadas o FMI foi o principal condutor da política econômica mundial com a cartilha neoliberal. Exatamente. O Stiglitz fala assim que hoje o problema econômico mundial não é uma questão, não é mais uma questão da economia, é uma questão da política e da ideologia. Ele coloca muito isso, né? Enfim, então eu penso que a gente, olhando um pouco para o cenário que temos hoje no Brasil, uma questão interna de uma grande instabilidade política, um governo que por enquanto anuncia medidas claras de neoliberalismo, claras e evidentes, a tendência vai ser a nossa situação se agravar. Porque é isso, o mercado internacional não vai se recuperar tão cedo, tá certo? Então, as grandes potências estão se voltando para si, é mesmo salve-se quem puder, tá certo? Então, há claramente uma refreada do comércio exterior. Então, ao criar uma política que vai certamente gerar falência de empresas, que vai dificultar o crédito com juros muito altos, vai se privatizar, e aí a gente também tem que se preocupar muito, porque a primeira privatização que se anuncia é basicamente um saque ao nosso patrimônio. Então, se privatizar uma área petrolífera estimada por baixo em 28,6 milhões de dólares, e ela foi vendida a 2,5 milhões de dólares, o que isto significa? Né? Quer dizer, então, vamos privatizar para conseguir recursos? Sim, mas quando se faz um negócio desta qualidade, né? O que isso está sinalizando? Como que a gente vai se recuperar? Entregamos a preço de água o petróleo, por mais que ele esteja desvalorizado. Bom, então a gente continua essa conversa, querendo saber como nós vamos superar a crise, no próximo bloco, o quarto e último bloco desse programa. Até lá!